Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Reis, capítulos 10 a 12. O que nós vemos nos capítulos 10 a 12 de Reis é justamente a queda de Salomão. Após todo aquele relato sobre o seu reinado e como ele estabeleceu o templo do Senhor, agora é mostrada a parte final do seu reinado, um resumo das suas riquezas, bem como também da sua queda e depois a divisão do reino no reinado de seu filho Roboão. O capítulo 10 mostra a rainha de Sabá, uma rainha de um reino muito distante, que veio pois ouviu a fama de Salomão. Ela viajou até Jerusalém por muitos quilômetros e assim chegou até Salomão para apresentar algumas perguntas que ela tinha a fazer, perguntas difíceis. E Salomão respondeu a todas as perguntas que ela fez. Não houve nenhum assunto que fosse profundo demais para esse rei. E após isso, ela ainda contemplou toda a riqueza de Salomão e bendiz ao Senhor. Ela bendisse ao Senhor, dizendo que o Senhor havia se agradado do seu povo de Israel e dado a eles um grande rei, um rei que executasse a justiça e o juízo de forma agradável a Deus. A segunda parte do capítulo 10 mostra toda a riqueza de Salomão, mostra o peso do ouro que era dado anualmente a ele, cerca de 23 toneladas, mostra as suas muitas riquezas, de forma que a prata fosse algo insignificante nos dias de Salomão, e além disso, também mostrado toda a posse de Salomão. Salomão acumulou muitas riquezas, muitos cavalos e objetos de ouro para a sua vida, para o seu convívio no palácio. Um verso muito interessante desse texto é justamente dizer que o rei fez com que a prata fosse totalmente comum em Jerusalém, que a prata fosse como as pedras e os cedros fossem como os sicômoros. Porém, toda essa glória mostrava e mascarava um problema que estava crescendo no coração de Salomão. Salomão havia se casado com a filha de Faraó, como vimos nos capítulos anteriores, e agora é dito que ele teve muitas esposas. E essas mulheres o levaram ao pecado. Com tantas mulheres, Salomão começou a fazer altares e templos para deuses estranhos, abandonou a obediência ao Senhor e fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. E por isso trouxe juízo para o seu reino. O Senhor se irou com Salomão, determinou que o seu reino agora seria dividido, que o seu filho, Roboão, agora perderia todo o reinado de Israel. Haveria uma divisão em que 10 tribos ficariam para outro homem, enquanto uma tribo permaneceria com os filhos de Davi, com o reinado da casa de Davi. E isso o Senhor faria por amor a Davi, ainda que realizando juízo contra Salomão. O Senhor levantou adversários contra Salomão. Hadade e também Rezon fizeram inimizade com Salomão e agiram para prejudicar o seu reinado. Jeroboão, um homem que era muito ativo nas obras de Salomão, recebeu então uma profecia de Aías e também se tornou inimigo de Salomão. Recebeu a profecia de que ele seria rei sobre Israel e que tomaria 10 tribos do atual reinado de Salomão. E assim também foi ameaçado por Salomão e teve que fugir para o Egito. Após isso, Salomão morreu. O seu filho Roboão reinou em seu lugar, e assim como o Senhor havia profetizado, Roboão provocou o povo. Enquanto o povo pedia para que ele aliviasse o fardo, Roboão disse que aumentaria ainda mais a carga do trabalho imposto pelo seu pai. E assim o reino se dividiu. 10 tribos passaram a pertencer a Jeroboão e seguiram a Jeroboão, enquanto uma tribo, a tribo de Judá, e também depois Benjamim, ficaram com Roboão, o filho de Salomão. Jeroboão, então, fez o que era mal diante do Senhor. Jeroboão se envolveu com a idolatria, e então levou Israel, as 10 tribos, a pecarem contra o Senhor, fazendo sacrifícios em Betel e também em Dan, nos altares que Jeroboão havia levantado, diante dos bezerros de ouro que Jeroboão havia feito. Esses capítulos mostram justamente a advertência do Senhor dada a Salomão anteriormente. Quando Salomão se afasta do Senhor, isso resulta em decadência, em ruína. O reino de Israel, agora pertencendo somente a Judá, já que houve divisão no reinado, foi por água abaixo. Estavam se afundando justamente por conta do pecado de Salomão. Enquanto o início do seu reinado foi algo bom, com a construção do templo, com uma solidez na administração, na economia e também na vida do povo, a segunda parte foi marcada pelo pecado,
pelo afastamento de Deus. Uma consequência que também atingiu Israel, pois o rei de Israel, Jeroboão, agora também estava conduzindo o seu povo, essas 10 tribos, ao pecado. Por isso, nós novamente vemos a glória daquele que é maior que Salomão. Enquanto o reino de Salomão se resumia apenas à glória aparente, a muito ouro, muitos cavalos, muita riqueza, o reino de Cristo é poderoso, pois move corações ao temor a Deus. Salomão foi levado pela prosperidade ao pecado, foi levado a se afastar de Deus. Mas o reinado de Cristo é um reinado de glória, de uma glória verdadeira, de uma glória que transforma corações e que move corações para a presença do grande rei, para servi-lo. Além disso, o reino dividido também é contrastado com o reino de Cristo. Enquanto Roboão dividiu o reino por conta da sua falta de sabedoria, Cristo é aquele que dirige seu povo em união. Cristo agora acabou com a separação que existia entre judeus e gentios e fez, pelo seu sacrifício, pelo seu corpo, um único povo. Ele é aquele que estabeleceu a paz entre gentios e judeus e que agora reuniu todo o seu povo na sua igreja, no seu corpo. E enquanto o povo de Israel vivia um falso culto com Jeroboão, o reino de Cristo é diferente desse. É um reino de adoração verdadeira. É um reino que é marcado pela uma adoração em espírito e em verdade. Uma oração que está ligada com Deus, que é espírito, e que assim não é aparente, não é formado por um bezerro de ouro, nem visto em sinais externos, mas por um Deus que é adorado espiritualmente. E também é uma adoração em verdade, pois está pautada naquilo que a Escritura nos ensina sobre o culto a Deus. É um culto que agrada a Deus, pois é o culto que o Senhor mesmo estabeleceu em sua palavra. Por isso, tenhamos cuidado de não nos gloriarmos em nossas posses ou na nossa força. O pecado de Salomão começou justamente com o acúmulo de riquezas. Se olharmos para Deuteronômio 17, quando o Senhor fala sobre o rei que governaria sobre Israel, ele diz que esse rei não deveria acumular para si cavalos, mas é justamente isso que Salomão fez. Salomão juntou cavalos, animais de guerra, e talvez a grande esperança de Salomão e seu conforto estivesse nessas posses, no armamento militar, e não na confiança em Deus. E aqui também está o perigo para nós. O perigo de nós confiarmos em nossa riqueza, em nossa força, e não no Senhor. Não deixemos que as riquezas desse mundo nos iludam. Mantenhamos a confiança em Deus. Também vemos que a falta de arrependimento levou ao crescimento do pecado. O pecado de Salomão começou com o casamento com a filha de Faraó e agora resultou em afastamento completo do Senhor. Agora Salomão está entregue ao pecado e afastado de Deus por conta de um pecado não tratado, da falta de arrependimento. Jeroboão também nos serve de exemplo de aplicação. Jeroboão pecou, pois achou que a obediência era insuficiente, que não bastava obedecer a Deus, ele temia que obedecendo a Deus o povo partisse e voltasse para Roboão. Mas na verdade, a segurança está justamente na obediência. Em situações em que parece que obedecer traz prejuízo, nós devemos escolher assumir o risco e obedecer a Deus. Devemos viver em constante obediência a Deus, não cedendo ao nosso coração. A inclinação do nosso coração é para o pecado. Portanto, mesmo diante de riscos, obedeçamos a Deus.